Meu nome é Gabriel. Oi, Gabriel. Tenho 26 anos. Só isso. Só isso. Sou advogado. Sou irmão da Isadora, que está aqui na frente. Sou irmão da Natália também, que não pôde estar aqui. Sou namorado da Gi, que está aqui na frente também. Tive que dar essa moral. Bom, gente, tem uma pergunta para vocês. Quem veio no grupo de oração semana passada, levanta a mão bem alto. O Pablo veio, que eu lembro. O Pablo, semana passada, para quem não se lembra, para quem veio não se lembra, e para quem não estava, o Pablo veio semana passada e nos falou de um amor de Deus. Um amor de Deus que é incompreensível. Um amor de Deus que a gente não consegue calcular. Esse amor que Deus tem por nós foi pregado para nós na semana passada. Amém? Amém. E enquanto eu preparava essa pregação, enquanto eu rezava por esse momento, Deus me lembrava uma frase que eu vi um dia. Eu não sei dizer para vocês onde que eu vi essa frase. Se foi em alguma formação, alguma pregação, algum livro, alguma coisa, algum vídeo no Instagram. Eu acho que foi o Lucas mesmo. Foi uma moção de oração, né? É uma frase que diz assim, que Deus ama o pecador, mas Ele detesta o pecado. E refletindo sobre essa frase, eu pensava no que Deus queria para nós essa noite. E eu não sei assim, se você veio aqui hoje buscando uma palavra de esperança, buscando um aconchego para o seu coração, que Deus te desse uma resposta de alguma coisa, que Deus aquecesse seu coração de alguma forma, com alguma mensagem específica. Mas o que Deus tem para nós no dia de hoje é muito mais profundo que uma simples mensagem de carinho para o nosso coração. Lógico que Deus também nos ama, Ele nos quer nosso bem, Ele quer cuidar do nosso coração. Mas hoje, em específico, Ele quer algo muito mais profundo e às vezes muito mais doloroso de se falar. Essa frase, Deus ama o pecador, mas detesta o nosso pecado, ela tem um significado, ela tem uma explicação. Porque Deus nos fez para que nós um dia participássemos da glória eterna, para que nós um dia chegássemos no céu, junto com Jesus, junto com os anjos, com os santos, louvássemos a Deus por toda a eternidade, para que nós aqui na terra buscássemos a santidade sobre todas as coisas, alcançássemos um dia a glória eterna de estar com Deus. Para isso nós fomos criados. Mas para que nós cheguemos nesse lugar, no nosso objetivo de criação, nós precisamos trilhar um caminho. E esse caminho passa por amarmos a Deus aqui na terra, buscarmos a amizade de Deus aqui na terra, buscarmos a intimidade com Deus aqui na terra, buscarmos a vida de oração e a convivência com Deus aqui na terra. Porque o que a gente vai fazer no céu se a gente não ama a Deus aqui na terra? Se no céu as pessoas só amam a Deus a todo tempo, por toda a eternidade. Não tem sentido. Esse é o objetivo que Deus tem para nós. E a única coisa que nos afasta desse objetivo é o nosso pecado. O catecismo da Igreja Católica vai dizer que o pecado é um ato de vontade que a gente comete contra Deus, que ofende a Deus, que ofende a santidade de Deus e nos afasta do amor de Deus. Por isso Deus ama o pecador, mas Ele detesta o pecado, porque o pecado faz com que aquele que é muito amado por Deus se afaste dele. E como eu disse no começo, talvez hoje seja um dia difícil, de ouvir algumas coisas, porque vai dizer sobre as misérias que nós vivemos, que nós fazemos, que nós cometemos no nosso dia a dia. Mas às vezes é muito importante que a gente olhe o outro lado da moeda, porque a gente vem muitas vezes para o grupo de oração esperando uma mensagem de aconchego, alguma coisa que abraça o nosso coração na nossa dificuldade. Mas é muito importante a gente olhar para o outro lado da moeda, porque quando Jesus faz um chamado para nós, Ele fala, pega a sua cruz e siga-me. Ele não fala só, siga-me que vai ser de boa. Ele fala, pega a sua cruz. E a nossa cruz dói. A nossa cruz exige sacrifício, exige renúncia. Só eu sei o quanto dói para mim deixar meus finais de semana, deixar minha família em casa. Hoje mesmo a Natália não está aqui por conta de uma cirurgia que ela fez. E hoje de manhã eu não pude estar com ela no hospital porque eu estava preparando a pregação. Quantas vezes isso dói no meu coração? A Gi vem aqui para Maringá a cada 2, 3 semanas e muitas vezes eu estou servindo a Deus, servindo o grupo de oração. E quantas vezes me dói, às vezes, não estar presente em algumas coisas. Isso dói o nosso coração.
Mas é necessário que a gente fale, porque a vida com Deus ela exige sacrifício. E o sacrifício muitas vezes é deixar o nosso pecado, deixar a nossa preguiça, deixar o nosso comodismo. E para a gente falar um pouco mais sobre isso, eu convido vocês a pegarem a palavra de Deus lá em Isaías, capítulo 52, versículo 13. Só para adiantar para vocês, essa é uma passagem que conta como Isaías profetizou a paixão de Cristo. Está lá em Isaías 52, 13. E essa passagem, ela começa em Isaías 52, 13, e ela termina em Isaías 53, 12. Fica de tarefa de casa aí para você ler tudo, beleza? A gente não vai ler tudo porque temos pouco tempo. Acharam aí? Sim? Amém ou misericórdia? Amém. Então vamos lá. A gente vai ler ali no 52, 13, depois eu vou pular os capítulos para frente, mas é só virar a página aí, no 53, 2. A palavra de Deus diz assim: eis que meu servo prosperará, ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas, exatamente como multidões ficaram pasmadas à vista dele, pois ele não tinha mais figura humana, e sua aparência não era mais a de homem. Agora no 53, 2. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto, desprezado. Não fazíamos caso nenhum dele, e no entanto eram os nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava, mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado, mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que havia de nos trazer a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Agora no 53, 13, 12. Entregou a si mesmo à morte e foi contado entre os criminosos. Mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos e pelos criminosos fez intercessão. Amém? É uma passagem muito forte da gente ler, da gente imaginar, da gente meditar sobre ela. É uma passagem muito comum quando a gente está na época de Páscoa, né, no dia da paixão. E só para contextualizar vocês, Isaías foi um profeta muito sobrenatural na mão de Deus. Ele foi um profeta que morreu como mártir e ele profetizou o nascimento de Jesus. Ele profetizou as obras de Jesus e profetizou, como nós vemos, a paixão de Jesus. Isaías foi o profeta que nos disse que nosso Salvador viria de uma virgem, que viria de Maria. Isaías foi um profeta muito usado por Deus. E eu acho que ele é responsável por um dos textos mais impactantes da Bíblia, que é esse que nós lemos. Porque Isaías conta o sofrimento que Jesus teve por nós. Isaías conta que Jesus apanhou tanto, que Jesus sofreu tanto, que ele ficou desfigurado, que ele perdeu a figura humana. Era como se você olhasse para Jesus e não visse mais um homem, de tanto que Jesus apanhava, de tanto que Jesus sofreu pelos nossos pecados. Isaías conta que Jesus foi esmagado pelas nossas iniquidades. Tamanho sofrimento que Jesus sofreu, tamanhas dores que ele sofreu por nós. E muito das dores que a gente vê de Jesus, a gente tem com base em filmes, em histórias, em séries, desenhos, muitas vezes, em imagens que a gente vê na internet. Mas quando a gente olha verdadeiramente para o que Jesus sofreu, o buraco é muito mais embaixo. Estudiosos vão dizer que a coroa de espinhos de Jesus, ela tinha aproximadamente 70 espinhos. E alguns santos da nossa igreja, que tiveram a graça de ter um vislumbre daquilo que Jesus sofreu, de ver a paixão de Cristo, dizem que a coroa de espinho dilacerava a cabeça de Jesus. Eu não sei se você já bateu o seu cotovelo em alguma quina e aquilo ficou dando choque, você achou melhor perder o braço do que sentir aquilo. Muitas pessoas comparam esse sofrimento, só que muito multiplicado, por conta que na nossa cabeça tem muito mais terminações nervosas. Muitas pessoas comparam isso com um espinho que ficava na cabeça de Jesus. Imagina 70 vezes isso no seu corpo.
Jesus, ele apanhou tanto, que naquela época o comum da lei judaica era as pessoas sofrerem a crucificação e apanharem só por 40 vezes na flagelação. Jesus, alguns estudiosos vão dizer, com base no Santo Sudário e algumas outras evidências arqueológicas, que Jesus ele sofreu mais de 100 flagelações, sem contar as que não deixaram marcas no corpo de Jesus. Alguns estudiosos vão dizer em mais de 120 flagelações, e não era qualquer coisa. Era como se fosse um chicote com um pedaço de osso na ponta, que a hora que batia, arrancava um pedaço de Jesus. E Jesus apanhou por mais de 120 vezes isso, fora as que não deixaram marcas. Era comum na época de Jesus, pessoas serem condenadas à crucificação e ficarem por 2 a 3 dias crucificados, até que os soldados quebrassem as pernas dos crucificados para que acelerassem a morte deles e diminuísse o sofrimento. Jesus morreu com 3 horas de cruz. Tamanho o sofrimento que ele teve antes. Tamanho a quantidade de vezes que ele apanhou, que ele foi visto como chacota. Tamanho o sofrimento de Jesus, ele não resistiu por mais de 3 horas na cruz. Enquanto pessoas que não são 100% Deus resistem por 2 a 3 dias. Tamanho a quantidade de vezes que Jesus foi flagelado por nós. E esse sofrimento de Jesus, ele tem um motivo. Enquanto eu rezava e pensava por essa pregação, eu até partilhava com a Gia essa semana, olhando tudo isso que Jesus sofreu, como pode um Deus tão grande amar alguém tão pequeno como a gente? E como pode alguém tão pequeno como a gente ignorar um Deus tão grande? Não olhar para o sofrimento que ele teve na cruz e não sentir repulsa daquilo que a gente faz no nosso dia a dia? Como pode um Deus tão grande amar a gente e a gente ignorar todo esse sacrifício, esse sofrimento que Jesus teve por nós? E isso acontece porque Isaías conta o motivo do sofrimento de Jesus. E eu vou ler de novo para vocês. Está lá no versículo 4, lá do 53. Vai dizer assim: eram os nossos sofrimentos que ele levava sobre si, as nossas dores que ele carregava. Depois vai dizer: ele foi trespassado por causa de nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. Depois diz que ele levou sobre si o pecado de muitos. Foi por isso que Jesus foi crucificado, pelas nossas misérias, por todas as vezes que quando a gente fica sozinho no nosso quarto, a gente cai no pecado da pornografia, por toda a fofoca que você conta, por todas as vezes que você reclamou de vir à missa, todas as vezes que você veio ao grupo de oração como se não fosse nada, todas as vezes que você veio ao grupo de oração só para que outras pessoas lá fora vissem você e falassem: nossa, olha que bonitinho, ele reza, ele vai no grupo. Todas as vezes que você viveu uma mentira na sua vida, foi por isso que Jesus morreu. Por todas as vezes que você foi numa balada achando que não ia dar nada, ficou com tantas pessoas e achou muito legal. Por todas as vezes que você encheu a cara numa balada, numa festa universitária, todas as vezes que você fumou seu baseadinho achando que não ia dar nada. Eu sei o que é isso. Eu já vivi essa vida também. E eu sei, assim, o quanto é vazio você chegar na sua casa depois de tudo isso. E esse vazio você busca com mais pecados, você busca com mais vícios, enquanto o único que pode satisfazer esse vazio que tem no seu coração se deu por amor, em sacrifício por você, justamente por aquilo que está te afastando dele. E Isaías vai dizer que Jesus morreu para trazer paz ao nosso coração. E quando nós pecamos, acontece algo no nosso coração. Como eu disse, o pecado nos afasta do amor de Deus, como a definição do catecismo nos ensina. E esse afastamento do amor de Deus é porque no nosso coração, o nosso pecado gera uma inimizade com o coração de Deus. E essa inimizade gera um afastamento, mas não é uma inimizade da parte de Deus para nós, é da nossa parte para a parte de Deus. É uma inimizade que nós colocamos no nosso coração com o coração de Deus pelas nossas próprias escolhas. É uma inimizade que gera um afastamento daquele amor de Deus que nós ouvimos falar na semana passada. E essa inimizade, ela é tão profunda, tão grande, que muitas vezes os apóstolos na Bíblia, eles escrevem sobre ela. Paulo, por exemplo, vai dizer que os desejos da carne são inimigos de Deus. São João, na carta, na sua primeira carta, vai dizer que quando a pessoa está sob a influência de algum vício, de algum pecado,
e não quer sair dele, ela está sendo influenciada pelo demônio, que é o inimigo de Deus. Ou seja, se você está vivendo uma vida de mentiras, de pecado, e está acomodado nessa vida, sinto muito, mas você está sendo inimigo de Deus. E quando nós olhamos para a paixão de Cristo, os inimigos de Deus foram aqueles que pediram a crucificação de Jesus. Os inimigos de Deus foram aqueles que cuspiram no rosto de Jesus. Os inimigos de Deus foram aqueles que coroaram Jesus com uma coroa de espinhos, só para tirar sarro de que ele dizia ser o rei dos judeus. Os inimigos de Jesus foram aqueles que deram tapas e socos na cara de Jesus, flagelaram Jesus por mais de 100 vezes e colocaram Jesus numa cruz. Os inimigos de Jesus, olhando para a paixão, são aqueles que causaram o sofrimento de Jesus. E quem causou o sofrimento de Jesus? Aí eu te pergunto, quem causou o sofrimento de Jesus? Nós e os nossos pecados. Quando nós pecamos, nós somos inimigos de Jesus. Nós somos inimigos. E isso nos afasta do amor de Deus. Jesus, ele nos diz uma coisa, que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Quando nós estamos em inimizade com Deus, quando nós estamos em inimizade com Jesus, nós estamos nos afastando daquele que é a vida. E se a gente se afasta daquele que é a vida, só tem um caminho para a gente seguir, que é o caminho da morte. Não tem um meio termo, não tem meio do caminho. Ou você está com Deus, ou não está. É simples. E quando a gente se afasta por inimizade criada do nosso pecado com o coração de Deus, nós estamos nos afastando daquele que é a própria vida e causando a nossa própria condenação. Porque Jesus, ele não veio para nos condenar. Ele veio numa cruz, se deu por amor, para que nós pudéssemos sermos salvos, para que a paz voltasse ao nosso coração, para que a amizade com Deus voltasse no nosso coração. E quantas vezes nós temos jogado fora esse sacrifício? Quantas vezes nós temos deixado esse sacrifício escapar das nossas mãos pelos nossos pecados? Por não ser capaz de vir numa missa e ficar prestando atenção sem conversar com a pessoa do teu lado. E Jesus se deu da forma que ele se deu, sem reclamar. Isaías vai dizer ali mais para frente que Jesus se entregou sem reclamar. E quantas vezes a gente reclama de tantas coisas muito menores do que uma crucificação? Quantas vezes isso tem machucado o coração de Jesus? Que tanto nos ama, que tanto nos deu, que tanto nos dá. E aí eu repito, como pode nós sermos tão pequenos e ignorarmos o sacrifício que um Deus tão grande fez por nós? Como pode algo assim acontecer? E eu não falo aqui como se eu fosse santo, muito pelo contrário. Talvez eu nem devesse estar aqui na frente. Tamanho dos pecados que eu tenho no meu coração. Eu precisei esse ano, vou contar uma coisa para vocês. Esse ano eu fui confessar, que eu tenho o costume de confessar assim mensalmente. Fui me confessar, só que eu estava podre aquele dia. E o padre falou para mim, falou, se você, eu não sei se eu vou te absolver, porque tantas vezes você vem aqui e fala a mesma coisa para mim. Se você vier aqui de novo, eu não vou te absolver. Eu precisei ouvir isso de um padre na hora da confissão, para tomar vergonha na cara. E assim, isso não faz muito tempo, isso foi esse ano. Quantas coisas a gente tem deixado acontecer na nossa vida, até que chegue nesse ponto, de que nós ignoramos o sacrifício de Jesus até esse ponto. O quão podre está o nosso coração. O quanto nós temos ignorado o sacrifício de Jesus. O quanto nós temos nos afastado e criando inimizades com o coração de Jesus. Jesus, ele deu um passo para vir ao nosso encontro. São Paulo vai dizer na carta aos Filipenses que Jesus, ele veio a nós, abrindo mão do direito de ser reconhecido como Deus, para ser visto como um escravo e morrer obediente, até a obediência numa morte de cruz. E nós muitas vezes temos ignorado que um homem 100% Deus veio até nós, morreu por nós, e nós ignoramos isso, nós jogamos fora isso. Não é Deus que não vem ao nosso encontro, é nós que não deixamos ele vir ao nosso encontro pelo nosso pecado. Quantas vezes você busca respostas, você reza e parece que Deus não te ouve, mas você tem abandonado o seu pecado? Tem lutado contra as misérias do seu coração? Tem lutado para a santidade? Tem lutado para ser uma pessoa melhor, para estar mais próximo de Deus?
Pedir as coisas para Deus é muito fácil, mas na hora de fazer a sua parte é um pouco mais difícil, né? Porque exige sacrifício, como eu disse no começo. Porque Jesus, ele fala primeiro, pega a sua cruz e siga. Exige sacrifício, exige renúncias. Abrir mão dos nossos desejos, muitas vezes. E como eu disse, Jesus veio para resgatar a nossa amizade. Jesus veio para dar a salvação para nós. A nossa parte é a gente aceitar essa salvação. Abandonarmos a nossa vida de pecado é difícil fazer, mas não tem outro jeito. É muito difícil na prática, mas não tem outro jeito. Mas Jesus, ele vem e até nisso ele nos ajuda, porque ele disse que enviaria o seu Espírito para nos ajudar. Amém? Estão comigo ainda ou não? Sim. Amém. Então Jesus, ele vem e nos dá a salvação, nos dá a paz ao nosso coração, resgata a paz do nosso coração com o coração de Deus. E esse é o convite de Deus para nós, mais uma vez. Eu não sei como está o seu coração, não sei como está a sua vida com Deus, a sua vida de intimidade, mas mais uma vez Deus vem até você, querendo uma amizade. E essa é a noite da resposta. Eu não sei o que você pensa sobre o grupo de oração, mas eu preciso falar uma coisa muito importante antes de nós encaminharmos para a nossa oração. Você está num grupo de oração. Você não está num grupo de pregação. Você não está num grupo de show. Você não está num grupo de ministério aqui cantando. Você está num grupo de oração. E se o sacrifício de Jesus, se as dores de Jesus não motivar a sua oração hoje, eu não sei mais o que pode te motivar a abrir a sua boca e se entregar para Deus. Então, chegou a hora de nós fazermos a nossa parte. Se você deseja essa amizade com Deus, se você quer resgatar essa amizade com Deus, que você possa nesse momento fechar os seus olhos e trazer ao seu coração tudo que tem sido fonte de afastamento do teu coração com o coração de Deus. Não sei os pecados que você tem vivido, as lutas que você tem travado, não sei o que você tem feito da sua vida, mas traga ao seu coração, por mais que doa, por mais que te machuque, traga tudo aquilo que tem te afastado do coração de Deus. Vai pensando na sua vida, todas as vezes que você foi fraco e se deixou cair num pecado, e esse pecado se tornou um vício, e você achou que estava tudo bem, porque você confessava depois, Deus perdoa tudo mesmo. Todas as vezes que você caiu nesse orgulho, vai trazendo ao seu coração.